Você já se perguntou por que você pensa e age da forma que você pensa e age? Isso que nós precisamos saber, né? Por que tem pessoas que são muito acomodadas, estão na zona de conforto, e outras que vai à luta e procura conhecer coisas diferentes. Então, esse processo se chama socialização. É a forma, o conceito de socialização está relacionado a como que você apropria, né, do espaço baseado no conhecimento daquilo que você está envolvido. Então, se você pensa e age da forma que você pensa, porque tem um motivo. Então, esse processo de socialização, ele acontece de várias formas. Inicialmente, o processo de socialização, é chamado também de primeira socialização, ela acontece no seio familiar. É ali que você aprende os seus hábitos e costumes mais fortes da sua vida. É aquilo que, de acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, você nunca vai perder. A maioria dessas crenças, dos hábitos, dessa cultura base, você não perde. Ali você criou, ali você apropriou, e dali dificilmente você vai perder esses hábitos. Então, por isso que é muito importante, quando a gente vai estudar o comportamento humano, ter consciência dos processos de socialização e como que eles acontecem. Então, você convivendo numa instituição social, você vai pegar os hábitos dessa instituição social. Se você... E o primeiro é a instituição social família, na socialização primária. Depois vem a socialização secundária, que você vai conviver com a igreja, você vai conviver com o Estado, você vai conviver com a escola, você vai conviver com a mídia, você vai conviver com vários instrumentos. E quanto mais você tiver apegado a uma linha de raciocínio, a tendência é que você vai seguir mais líderes ligados a essa linha de raciocínio. Então, o certo é que a gente, né, comece a analisar várias perspectivas na sociedade. Então, se você é um cristão, por que não ler um pouquinho sobre islamismo, taoísmo, confucionismo, xamanismo? Aí você vai começar a perceber outras instruções, outras ligações e outras estruturas sociais que vai fazer com que você pense e age da forma que você pensa. Você tem, nós temos que estudar o Estado para entender a dinâmica do Estado. E não é olhar só o Estado brasileiro, né? A gente já vive no Estado brasileiro, vive a rotina do Estado brasileiro, vive a rotina das lideranças. Tanto isso que quando a gente começa a estudar sobre o Estado, a gente percebe que as lideranças, a maioria que tem um poder maior, dificilmente mudam. São as mesmas famílias seculares. Você pega em Unai, onde eu moro, por exemplo, né? Então sempre teve um domínio de umas famílias tradicionais aqui que eles controlam a política. Eles controlam, de uma certa forma, a cabeça da sociedade, porque a sociedade acha que sem eles, né, a coisa não funciona. Então, continua perpetuando a genealogia familiar. Então, nós precisamos de entender um pouco esse processo de socialização para a gente começar a mudar um pouco a perspectiva e saber escolher líderes, por exemplo, que os líderes são aqueles que vão gerir alguma coisa, vai gerir a igreja, que vai gerir as empresas, que vai gerir as cooperativas, vai gerir os sindicatos, vai gerir a prefeitura, vai gerir através da fiscalização, que é o papel dos vereadores, né, no caso do município, dos deputados em relação ao Estado, à unidade federativa, e o Congresso Nacional, que está relacionado ao governo federal. E o executivo, que é o prefeito, o vice-prefeito, o governador, o vice-governador, no caso da unidade federativa, e o presidente e o vice-presidente em relação à União. Então, tudo isso nós precisamos de começar a entender essa dinâmica, porque se você não entende o funcionamento, automaticamente você vai pela onda dos líderes.
Porque os líderes, o ser humano, ele é imitador por natureza, ele é repetidor por natureza. Desde pequenininho já começamos a repetir aquilo que os adultos falam. Aquilo que outras pessoas vão lá e falam para a criança. Então ela vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E quando você não consegue sair da caixinha, sair da caverna, você continua reproduzindo isso a vida toda. Então tem como a gente pensar fora da caixinha. Tem como a gente pensar fora da caverna. Isso depende de cada um. Por isso que a educação é a base de tudo. Diderot e Alembert, quando a gente estuda sobre eles, eu encontrei um artigo super interessante, num debate sobre eles. Ele fala, só tem uma forma de mudar as coisas, através da educação. Não tem outra forma. Jean-Jacques Rousseau, que considera o pai da democracia, ele sempre falava assim, o ser humano precisa de definir o seu espaço de vida. E isso acontece através da educação. Então nós precisamos de voltar um pouco lá no iluminismo, né, para começar a entender esse processo aí de socialização, principalmente relacionado ao Estado, que tem a maior poder sobre a gente. Porque o Estado, a instituição Estado, através de seu governo, através de seus administradores, é muito dinheiro que está envolvido e eles acabam manipulando as pessoas. Manipulam. Tudo acontece basicamente no município. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para entender a nossa cabeça, para entender o nosso sentimento, nossa percepção de realidade, para fazer com que as coisas, de uma certa forma, tenham uma mudança. Porque as mudanças têm que vir também para a nossa nova geração. A nova geração precisa ser mais clara. Infelizmente, nós estamos passando por um processo de extrema ignorância em relação a tudo isso que eu estou colocando. Por isso que eu estou começando da parte mais básica. É entender o processo de socialização. Por que eu ajo e penso da forma que eu ajo e penso. Venha que o tio Paulo explica. Só que você vai ter consciência de muitas realidades e ter consciência de várias percepções de realidade que talvez você não tinha visto ainda. Aqui o tio Paulo explica.